Boa tarde, família. Boa tarde, ovelhinhas. Estamos aqui para mais um programa Ovelhinhas de Cristo, nesse sábado, 31 de outubro, Dia Nacional do Evangelho. Compartilhe o link, chama mais um amiguinho para estar participando conosco do programa Ovelhinhas de Cristo. Hoje um programa todo especial, no qual estaremos aprendendo mais sobre José. E também temos uma cantora, uma convidada especial, que já já vocês vão descobrir quem é. Uma menina linda, uma ovelhinha de Cristo, que está aqui conosco, vai estar mandando seu brado de vitória para o céu. Gostaria de convidar vocês que estão aqui na igreja, você aí de casa, para curvar a sua cabeça e fazer uma oração em prol das nossas famílias, em prol dos nossos lares e em prol também do Evangelho de Cristo. Amém? Senhor Jesus, nessa tarde, Senhor, nós gostaríamos de te convidar para tomar o primeiro lugar, Senhor, nesse programa. Vem reinar, Jesus, nos lares das nossas famílias. Vem proteger, Jesus, as mentes das nossas crianças. Vem proteger, Jesus, esta nação. Meu Pai, dia 31 de outubro é o Dia Nacional do Evangelho de Cristo, meu Pai. É um dia consagrado para Ti, meu Senhor. Que ele seja proclamado a todas as nações e que nós também possamos dizer que o Brasil é do Senhor Jesus. Pai, vem fazer morada em cada coração, vem proteger as mentes e os corações de cada criança desse país, meu Pai. Nós viemos, Senhor Jesus, falar do Teu amor, nós viemos, Senhor Jesus, falar que Tu és um Deus vivo, um Deus que reina e que um dia vai vir buscar a Tua igreja. Fica conosco nessa tarde, em nome de Jesus, amém. Eu acredito, crianças, que vocês já sabem que nós não cultuamos bruxas, nós não cultuamos deuses pagãos, nós cultuamos um Deus vivo. E o dia 31 de outubro é o dia do Evangelho. Amém! É uma grande vitória das famílias brasileiras, uma grande vitória da igreja cristã, saber que existe um dia do nosso país reservado para o Evangelho do Senhor. Amém? Já gostaria de estar convidando a Júlia, a ovelhinha, para vir aqui falar conosco, saudar as famílias com a paz do Senhor, louvar a Deus. Que coisa linda. Seja bem-vinda, Júlia. Fale com as famílias que estão lá em casa, dê a paz do Senhor para eles e cante para Jesus. Amém? Olá, gente do Pai do Senhor. Eu vou cantar. No momento, nós estamos resolvendo aqui um problema de conexão com os cabos. Júlia, você pode aguardar ali um pouquinho com as crianças, tá? Já já a Júlia volta para estar louvando ao Senhor Jesus. E enquanto a gente resolve aqui esse problema na sonoplastia, tia Cícera vai convidar aqui algumas ovelhinhas, começando por Radassa, para ficar aqui comigo, que nós vamos estar falando um pouquinho sobre o dia 31 de outubro na história do Evangelho de Cristo. Amém? Hoje, dia 31 de outubro, é o dia também da reforma
protestante. Fica aqui mais na frente, por favor, Radassa. Isso. No dia 31 de outubro do ano de 1517, nós vamos conhecer um pouquinho da história de Martinho Lutero. Acredito que aí em casa, você mamãe, você papai já conhece um pouco dessa história, mas alguma das ovelhinhas, das pequenininhas, ainda não. Então, tia Cícera vai compartilhar um pouquinho dessa história com vocês. Então, gente, Martinho Lutero, ele era de uma família muito simples e muito humilde, lá da Alemanha. E os pais dele trabalhavam numa carvoaria. E ele sonhava que Martinho Lutero, quando crescesse, se tornasse um advogado. E Martinho Lutero assim fez. Ele foi para a academia, ele foi tentar se formar como advogado. No caminho, Martinho Lutero disse, eu acho que não é isso que eu quero, não. E daí Martinho Lutero foi se dedicar ao estudo da palavra de Deus. Ele foi se tornar um monge. E aí, crianças, ele foi morar no mosteiro, isso, no mosteiro, um lugar onde ficam os padres, os monges. E lá, Martinho Lutero, ele começou a refletir. E lá ele também trabalhava, limpava aquele ambiente, se dedicava no trabalho. Mas ele também sentia muito medo. Ele tinha muito medo de Deus. Ele pensava, crianças, que Deus era uma pessoa cruel, má, vingativa, que estava pronto para castigar alguém. Imagine só, um Deus assim. E às vezes ele nem se alimentava direito. Outras vezes ele não dormia direito, tão preocupado que ele ficava em agradar a Deus. Ele pensava assim, olha, se eu orar bem muitão, Deus não vai ficar tão bravo comigo. Ele não vai me castigar. Então ele pensava que Deus era muito ruim, muito cruel. Nada a ver, né? Só que daí, Martinho Lutero parou para refletir um pouco. E disse, eu acho que isso não está certo, não. O povo fica dizendo que Deus é má, que para morar no céu eu tenho que ter dinheiro, muito dinheiro, porque se não tivesse dinheiro, viu? Contava-se naquele tempo que as pessoas não podiam ir para o céu, não, se não tivesse dinheiro para comprar um ingressinho para ir para o céu. Chamado indulgências. Aí ele disse, peraí, eu vou estudar um livro. Aí Martinho Lutero descobriu uma Bíblia. Só que a Bíblia de Martinho Lutero não era assim como a tia Cícera, não, em português. Era numa língua bem difícil. Júlia, Nathalie, era muito difícil a linguagem que estava escrita naquela Bíblia. Mas Martinho Lutero era muito inteligente. Ele sabia interpretar aquelas escrituras. E ele descobriu que Deus é bom. E ele descobriu que Jesus morreu em uma cruz para que eu, você e todo mundo tivesse o direito de um dia morar no céu. E que não precisava, crianças, ter dinheiro para ir morar no céu. Que maravilha! Não precisava. Só que existia uma igreja, que eu não vou dizer o nome, mas que muita gente já sabe qual que ela ficava mentindo. Ela contava inverdades a respeito do Evangelho. Por quê? Como a linguagem da Bíblia era muito difícil naquela época, não era assim tão fácil como hoje, as pessoas não tinham conhecimento, tia Juba, da realidade. Então elas acreditavam em tudo que as outras pessoas contavam para ela. E elas tinham aquilo por verdade. Então elas pensavam assim, vou trabalhar bem muito para comprar uma indulgência para cobrir os meus pecados. Olha, tia Thalita, cobrir os pecados com a indulgência. Será que isso tem jeito, minha gente? Não acredito nisso. Aí outros pensavam assim, olha, meu avôzinho morreu, para ele sair do purgatório, vou trabalhar bem muito, juntar todo o meu dinheiro e vou lá levar na igreja e comprar uma salvação para ele ficar num bom lugar. Então, acreditava-se nisso naquela época. Só que como Martinho Lutero descobriu essa verdade, Martinho Lutero disse assim, olha, isso é uma coisa tão boa, que eu não posso guardar só para mim. Então, o que Martinho Lutero fez, crianças? Martinho Lutero, quando vocês descobrem uma novidade, dá logo vontade de fazer o quê, Radassa? Tá. Contar para quem?
Para as pessoas. Para as pessoas, contar para todo mundo, contar para o amigo, para o vizinho, para a mãe, para o avô, que Jesus é bom. Então Martim Lutero ficou tão feliz com as novidades que ele descobriu na Bíblia, que Jesus é bom, que Deus não é vingativo, que Deus é amoroso, que Ele tem coisas boas para nos dar. Então ele resolveu contar para todo mundo, e ele saiu contando, viu? Juntou os amigos, reuniu todo mundo e saiu contando das maravilhas de Jesus, e que não precisava comprar nem um ingressinho para ir para o céu. Só que daí aquele pessoal daquela igreja que era grande, lá de Roma, ficaram bravos com ele. E daí a vida de Martinho Lutero ficou em perigo, tia Juba. Ficou em perigo, só que Martinho Lutero tinha um amigo que era príncipe, tinha um castelo. E disse: Martinho Lutero, eu vou levar você para lá, para o meu castelo, para me lhe proteger, que eu estou com medo de matarem você. Aí esse amigo levou ele para um castelo, bem distante, escondido, viu? Ninguém sabia não que Martinho Lutero estava lá. Porque daí Martinho Lutero estava correndo perigo de morte. Aí pronto, Martim Lutero foi para lá, para esse castelo, ficou lá durante um tempo, só que ele ficou pensando assim: o que é que eu vou fazer com tanto tempo livre? Minha gente, está um tédio nesse castelo, muito tempo livre. Vou pegar essa Bíblia, que é nessa linguagem difícil. Gente, era muito difícil a linguagem, viu? Aí ele disse: eu vou traduzir para o alemão, e todo homem vai poder conhecer verdadeiramente a palavra de Deus. Então Martim Lutero traduziu a Bíblia, e é graças a essas traduções ao longo do tempo que hoje nós podemos ter esse livro tão precioso em nossas mãos, Radassa. Então, graças à atitude desse nobre homem, junto com outros amigos. E daí, sabe o que ele fez? Ele produziu 95 teses. Olha, Martim Lutero era praticamente um doutor dos tempos modernos. Produziu 95 teses, e em cima dessas 95 teses, ele escreveu 5 solas. E são essas solas que agora eu quero apresentar para vocês. Radassa, obrigada, pode sentar. Yasmin. Ele apresentou a primeira sola, que foi a sola Escritura. Somente pelas Escrituras é que nós podemos conhecer as regras de fé e aprender tudo o que precisamos. Ou seja, somente esse livro, que é a Bíblia Sagrada, que contém toda a verdade sobre Cristo. Pode ficar aí mesmo, tá? E a Isabelle, sola gratia. Aqui, por favor. Isabelle, aqui com a segunda sola, que é a sola gratia, somente a graça. Ou seja, explica que somente pela graça de Deus nós podemos servir ao Senhor e receber as bênçãos. Ou seja, receber o presente da salvação. É somente pela graça. Quando a gente recebe um presente, Isabelle, a gente paga por ele? Não. Quem foi que pagou o preço do presente? Foi outra pessoa? Exatamente. Outra pessoa pagou o preço do presente que a gente recebeu. E quem foi, crianças, que pagou o preço lá na cruz para que a gente possa receber um dia o céu? Deus. Através do seu Filho? Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, nós podemos um dia receber o presente de morar no céu. O presente da salvação veio através de Jesus Cristo e através de nenhum outro. Não tem intermediário para que a gente receba esse presente. Somente através de Cristo é que um dia nós podemos morar lá. Nathalie? Sola fide. Somente pela fé. Apenas pela fé em Deus é que um dia nós alcançaremos o céu. Nós temos que confiar firmemente que através de Cristo, através de Deus, nós podemos todas as coisas. E a palavra do Senhor também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Julinha, mais uma vez aqui, por favor. Pode ficar aqui no meio delas. Pode ficar ali no meio, bem aqui na frente delas, isso. Sola Christus, somente Cristo. Somente através de Cristo é que nós podemos ser salvos e ter nossos pecados perdoados. Não tem indulgência que compre o perdão, não tem indulgência que compre o céu, não existe
Não existe ingressinho para entrar lá não, somente através de Jesus Cristo. E também não tem atravessador, nem Mariazinha, nem Pedrinho, ninguém, só Jesus, tá bom, crianças? Radassa. A última sola, escrita por Martim Lutero. Sola Deo Glória, ou seja, somente a Deus nós devemos glorificar. E nós devemos glorificar Cristo com as nossas vidas, com as nossas ações, com as nossas palavras e também com o nosso louvor. Obrigado, ovelhinhas. Podem sentar. Tia Thalita, ok? Pronto, agora o áudio já está ok. Nós já vamos poder estar ouvindo a nossa convidada Júlia, mandando seu louvor para o céu. Amém? Cada deserto que eu sobrevivi trouxe o bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas no tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu, os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda tem raiz, suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar. Suportar o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei.
Obrigada, Julinha. Que Jesus continue abençoando a nossa convidada. É tão linda, que louvou aqui lindamente para o Senhor Jesus. Amém? Já já a Júlia canta novamente, tá? Você que está em casa, fica ligadinho na programação, compartilha esse link com o teu amigo, manda aí pelo WhatsApp, pelo Instagram, compartilha essa ideia. Chama mais um para receber um pouco da parte do Senhor Jesus nessa tarde. Nós também já gostaríamos de estar convidando aqui as ovelhinhas de Cristo e tia Thalita. Amém! Que saudade de vocês, ovelhinhas. Que saudade, tia Thalita. Já já a tia Lili vai estar trazendo a mensagem muito especial nessa tarde de sábado. Jesus conserta tudo, né, tia Thalita? Inclusive homem torto. Ó, só é torto até o dia que Jesus encontra. Amém? Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou.
forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Amém. O nosso Deus, Ele não está morto, Ele já ressuscitou e por isso que nós estamos alegres. Amém? Compartilhe essa ideia, avise aí que Jesus está vivo e um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja e por isso nós estamos alegres. Júlia, já vem mais uma vez louvar ao Senhor. E depois da Júlia, nós já vamos ouvir a tia Lili trazendo a mensagem do céu, a mensagem acerca de José, ali no livro de Gênesis, a partir do 37. Pega a tua Bíblia e deixa aí pertinho de ti, amém? Jesus voltará, o céu vai descer. Ele vem pra me buscar, vai levar a quem Ele crê. Jesus voltará, o céu vai descer. Ele vem pra me buscar, vai levar a quem Ele crê. Tá chegando o dia, tá chegando a hora. Vou me preparar, pode ser agora que os anjos lá do céu toquem as trombetas, que eu vou subir pra glória. E em ruas de ouro andarei, da cidade que habita o meu rei. O choro não existirá na mansão onde eu vou morar. E em volta do trono terá milhares de anjos a cantar. Santo, digno é o Cordeiro de Deus. Honra, glória, glória àquele que venceu. Santo, digno é o Cordeiro de Deus. Honra, glória, glória àquele que venceu. Jesus voltará. O céu vai descer. Ele vem pra me buscar, vai levar a quem Ele crê. Jesus voltará. O céu vai descer.
Ele vem pra me buscar, vai levar a quem ele crê. Hoje eu andarei da cidade que habita o meu rei. O choro não existirá na mansão onde eu vou morar. E em volta do trono terá milhares de anjos a cantar. Santo, digno é o Cordeiro de Deus. Honra, glória, glória àquele que venceu. Santo, digno é o Cordeiro de Deus. Honra, glória, glória àquele que venceu. Lá, 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 Jesus voltará. Yeah, 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 o céu vai descer. Ele vem pra me buscar, vai levar a quem ele crê. Lá, 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 Jesus voltará. Yeah, 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 o céu vai descer. Ele vem pra me buscar, vai levar a quem ele crê. Lá, 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 Jesus voltará. Yeah, 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 o céu vai descer. Ele vem pra me buscar, vai levar a quem ele crê. Lá, 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 lá. Amém, Júlia. Que Jesus continue abençoando a sua vida, princesa. E você aí de casa, se quiser convidar a Júlia, as agendas estão abertas. Fala aí com tia Thalita, com tia Juba, tia Cícera, que ela vai para a sua igreja também, amém? Júlia foi a campeã no Aviva Kids, na parte do louvor, ficou em primeiro lugar. Coisa linda de Jesus, né? Ó, e se já é criança, canta assim, imagina quando crescer mais um tiquinho. Jesus, que linda! Jesus continua abençoando sua vida, princesa. E agora, já vamos também ouvir aqui a tia Lili, trazendo a mensagem do céu para a sua vida, amém? Cumprimento as crianças com a paz do Senhor aí em casa. Creio que você está muito alegre por mais um programa Ovelhinhas de Cristo, né? Coisa boa o Senhor tem feito nessa tarde. E na tarde de hoje o Senhor me deu a oportunidade de mais uma vez trazer a palavra dele nessa tarde, com a missão de trazer a palavra e falar um pouco da vida de José. Quem foi José, crianças? Você que está em casa, ovelhinhas, abra sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 37. Tia Thalita vai aqui falar alguns trechos da história de José, porque a história de José é muito longa, mas eu creio que vai dar tudo certo aqui no final. Vamos correr aqui contra o relógio. Quero chamar aqui Nathalie para me ajudar nessa tarde. Nathalie vai me auxiliar, porque tia Thalita trouxe um livro. O livro de tia Thalita é muito lindo. Vocês não têm noção aqui do livro de tia Thalita, né? Da história de José. Porque especial para o programa aqui, ó. Saiu do forno agorinha, hoje. Terminei hoje esse visual sobre José. E a minha e a sua Bíblia diz assim. Gênesis capítulo 37, versículo 1, diz assim. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Essas são a geração de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias coisas. Ah, tia Lili, como é que pode? Tia Ângela, num programa anterior a esse, também falou
que não podemos amar um filho mais do que outros, mas a minha Bíblia está dizendo que Jacó amava a José mais do que todos os outros filhos. Amém, crianças? E nós vamos ver na lição de hoje que Jacó, vou pedir aqui a Nathalie para me auxiliar, só um segundinho. Glória a Deus. E a minha Bíblia diz, voltamos aqui, né, rapidinho, uns minutinhos de Jesus, que o Senhor nos abençoe nessa tarde, que Jacó era velho, mas tinha filhos. Vamos conhecer Jacó, vamos abrir o livro de José, Nathalie. Abra aí, Nathalie, esse livro tão bonitão, que tia Lili fez com tanto carinho. Quase não terminou, mas Deus é bom. Olha aqui o Jacó de tia Lili, tão bonito, Jacó. Eu gosto demais de Jacó, olha, lindão, gatão aqui. Jacó já idoso, de barbinha branca, e a Bíblia diz que ele tinha muitos filhos. Só que ele amava José mais do que os outros filhos e deu a José uma túnica muito colorida, muito bonita. Mas a minha Bíblia também vai dizer que os irmãos de José ficaram tão irritados, tão bravos. Acho que eles ficaram pensando assim, Nathalie, por que será que nosso pai deu a José, aí não deu para mim, eu aqui bonitão, fortão, e não ganhei uma túnica dessa? Ficaram entre eles conversando. E José lá, meu Deus, tão feliz com a túnica, ganhou uma túnica nova, bonitona, diferente de todo mundo, só José mesmo, viu? E eles começaram a ficar com raiva. E a Bíblia vai dizer que José foi dormir. E José começou a sonhar. Quantos sonhos você tem aí na sua casa? Quais são os sonhos que você tem tido quando você tem dormido? Porque eu aprendo aqui que sonhos, eles também vêm diretamente do trono de Deus. E a minha Bíblia vai dizer aqui, ó, no versículo que diz assim, que José sonhou, no versículo 5, sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso os aborreciam ainda mais. Quando José foi dizer aos irmãos o sonho que ele tinha sonhado, eles ficaram, como é que pode? Já tem uma túnica diferente, agora fica dizendo que é sonhador. Repare para José, que ousadia de José. Eles ficaram dizendo assim, crianças, eu acredito, que petulância de José dizer que além de ter uma túnica bonitona, diferente, agora está dizendo que está tendo uns sonhos. E olha o que a Bíblia vai dizer, que José sonhou. Olha que interessante que a nossa Bíblia vai dizer. No versículo 6 ele diz, e disse-lhes, ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. José lá sonhando, ó, o dele lá em pé. Os molhos de tia Lili não está muito bonito não, mas amém. O de José ficava em pé e todos os outros se curvavam. Aí é que os irmãos de José começaram a se irritar mais ainda, tia Cícera. Mas a Bíblia continua dizendo que José continuou sonhando. E mais uma vez José sonhou. E mais uma vez ele foi até os irmãos dele e contou esse sonho. Eu creio que os irmãos de José estavam ficando, era furioso mesmo. Esse cabo, eu vou dizer, viu? Agora deu para ser sonhador. E eu quero dizer aqui algo muito interessante, que às vezes o teu sonho tem incomodado muita gente. Não conte o teu sonho a ninguém. Tem um hino que diz, né, que não devemos contar os nossos maiores sonhos a ninguém. Porque às vezes nós achamos que estamos rodeados de pessoas boas, mas tem pessoas que elas querem nos derrubar. E quando elas sabem do nosso sonho, os sonhos que Deus sonhou a nosso respeito, então o inimigo fica furioso e quer frustrar os planos de Deus, né? Mas José, ele permaneceu ali dizendo
que sonhou outro dia e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam. Está aqui, ó. Se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar perante ti na terra? Aqui já tinha uma promessa de Deus na vida de José. Através de sonhos, Deus falava com José algo que ele ainda nem sabia o que viria a acontecer no futuro. Mas quando esse segundo sonho é revelado por José, até Jacó começa a se irritar. Que isso, José? Eu lhe dei a túnica, rapaz, então você fique em paz com essa túnica. Já lhe dei a melhor túnica que eu tinha. Você agora quer dizer que eu e sua mãe e seus irmãos iremos nos curvar diante de ti? E José se intimidou? Não. A Bíblia diz assim: seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no coração. Olha que interessante. Jacó repreendeu José na frente dos outros irmãos, mas Jacó sabia que ali havia uma promessa de Deus. E ele guardou aquilo no coração. E ficou guardado há anos, porque eu creio que Jacó ficou certo que as promessas de Deus estavam de pé sobre a família dele. E se José era o sonhador, mas era o escolhido de Deus para abençoar aquela família, quem iria impedir os sonhos de José? E a Bíblia vai continuar dizendo que os irmãos de José ficaram tão irritados, e lá no pasto, cuidando das ovelhas, Jacó chama José e diz: vai lá, José, vê o que os seus irmãos estão fazendo. E José, por muitas das vezes inocente, os acompanha, vai lá ver. Ele encontra um homem no meio do caminho que diz: olha, os seus irmãos estão por ali. E José se aproxima. E quando os irmãos de José o avistam, já começam ali a tramar contra a vida de José. Olha, José vem ali, viu? E a gente tem que dar um basta naquele sonhadorzinho. Porque ele está pensando o quê? Já ganhou a túnica bonita, melhor que tinha. Agora começou com esses sonhos que ninguém está entendendo. Vai ser a nossa chance. Mas teve um que disse, Judá disse assim: não, rapaz, não vamos matar ele não. Tinha um entre os 11 que tinha o quê? Misericórdia e piedade do seu irmão. Que talvez ele acreditasse também no sonho de José. Mas os outros disseram: que nada, rapaz. Nós vamos pegar ele, vamos jogar aqui dentro desse poço. Não tem água, não tem luz, ele vai morrer e nós retorna. Antes vamos tirar essa túnica dele muito bonita, vamos melar de sangue do animal, e a gente chega lá e diz a nosso pai que nós encontramos e que ele morreu. Combinaram entre eles. Quando José se aproximou, eles retiraram a túnica de José e lançaram ele no poço. Olha José lá, ó, caído lá no poço, dentro do poço. Mas a Bíblia diz que, mesmo José sendo lançado pelos seus irmãos, a Bíblia diz que Deus era com José. Vamos imaginar, crianças, vocês que estão aí em casa conosco. Imagine José sendo lançado num poço apenas porque ele sonhava, tia Cícera. Olha como é profundo esse negócio de sonho. Você agora vai ser lançado num poço apenas porque você começou a sonhar e contar o seu sonho para alguém. Isso começou a incomodar os de casa. Imagine se José conta na rua o que ele tinha sonhado, o que ele estava sonhando. Se estava incomodando os dos próprios familiares dele, imagine os da rua, o que faria com ele. Mas a Bíblia diz que Deus estava com José, mesmo no poço. E aí os irmãos de José percebem que os mercadores se aproximam. E se aproximando eles, Judá diz assim: olha, em vez da gente matar José, por que a gente não vamos vender José? Será mais proveitoso. Vamos ganhar um dinheirinho, pelo menos ele não vai ser morto. Vai servir para outra coisa. Aos outros se convenceram disso. Tá certo, vamos vender José. E aí eles vendem José para aqueles ismaelitas. E eles lançaram a corda no poço, tiraram José de lá e venderam José.
Quando José é vendido, a promessa de Deus ainda está de pé. E a Bíblia continua a dizer que Deus estava com José. E aí eles vão lá para o Egito e decidem vender José mais uma vez. Mas dessa vez, José agora vai ser servo de um homem muito importante. Aí José lá no Egito, com a túnica toda rasgadinha, cabisbaixo, triste. Mas a Bíblia continua dizendo que Deus era com José. E aí eles decidem novamente vender a José para o guarda, o chefe da guarda de Faraó. E aí vende a José a Potifar, e Potifar se agradou, disse: homem bonito, novo, jovem, você vai trabalhar comigo, vai ser meu servo diretamente comigo. Aí pega José e coloca para trabalhar com ele. Mas a minha Bíblia e a sua aí de casa vai dizer que Deus era de tal maneira com José, que começa a abençoar José, que tudo que ele colocava as mãos, aonde ele colocava as mãos dele, tudo prosperava. E Potifar começou a se admirar, dizer: não, olha, Deus é com esse moço, realmente Deus tem algo na vida dele. Aí Potifar chama José e diz assim: olha, rapaz, você pode tratar tudo do reino. Agora uma coisa eu lhe peço, só não toque na minha esposa. Aí eu creio que ele apresenta a sua digníssima esposa, José, toda bonitona, lá do Egito, adornada, muito embelezada. E a Bíblia diz que essa mulher, ela se interessa por José. Mas a Bíblia mostra que José é de uma fidelidade tamanha, não somente a Deus, mas também a Potifar. E nem sequer ele olha para a mulher de Potifar. Mas ela começou a se incomodar, porque quem tem sonhos, incomoda até no Egito. Glória a Deus por isso. Incomoda até no Egito. E ela começou assim, começou ali a ficar interessada. José, querido, olha eu aqui, José, minha filha, você é como uma irmã para mim, não posso nesse negócio. E José ia e vinha em nada. E ela: José, entra aqui no meu quarto. Não quero negócio, eu prometi a seu esposo que cuidaria dos negócios dele, mas ele pediu que eu fosse fiel e não olhasse nem sequer para você. Um dia essa mulher, ela trama contra José. E numa oportunidade, José entra na casa, não estava o seu marido, não estava nenhum dos seus servos, e ela se aproveitou, se despiu, e quando José entrou no quarto, ela deu um jeitinho da roupa dela ficar presa em José. Logo em seguida ela começou a gritar por socorro. Quando chega os soldados, ela diz: olha, aquele homem lá, José, me atacou. E fez todo mundo ficar sabendo dessa mentira. O que aconteceu? Quando Potifar ficou sabendo, ficou muito triste, porque ele confiava em José. E ele manda José direto para a prisão. Aí lá vai José fazer companhia aqui na prisão. E aqui eu aprendo outra coisa. Ainda na prisão, Deus abençoa José. Olha o que a minha Bíblia diz. Quando José chega lá na prisão. Que coisa linda. Lá em Gênesis 40, versículo 1, diz: aconteceu depois dessas coisas, que pecaram o copeiro do rei e o padeiro contra o seu senhor, do rei do Egito. Está lá, o padeiro e o copeiro na prisão. Junto com quem? Com José. Quando José chega na prisão, crianças, é algo muito interessante. O soldado lá da guarda real do Egito diz: olha, José, você agora vai tomar conta dos prisioneiros. E José na prisão começa a servir novamente, cuidando dos prisioneiros. E esses belos moços fizeram algo que pecaram contra Faraó, e eles dormiram e sonharam. Olha que mistério com esses sonhos. E quando eles acordaram, aperreados, sem saber o que estava acontecendo, não tinham entendido nada dos seus sonhos. Aí José chega lá na prisão, olha para o semblante deles: eita, alguma coisa aconteceu, tem algo diferente com esses dois, não está a mesma coisa. E aí eles vão dizer: olha, e ambos sonharam um sonho, cada um sonho na mesma noite, cada um conforme a sua interpretação do seu sonho. E o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere.
E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Quem tem a presença de Deus, ela conhece o andar, o falar, até o semblante do outro. Se você estiver triste, uma pessoa que tem um discernimento do Espírito Santo, ela vai dizer: por que você está triste hoje, irmã Cícera? O que aconteceu? Você é tão alegre. E José disse: o que aconteceu que vocês estão tão tristes? Aí eles disseram que tinham tido um sonho, mas não tinham entendido nada do sonho. Aí o copeiro começou a contar o sonho para José, viu? Olha, José, olha como foi que ele sonhou, que coisa. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide, 3 sarmentos, e estava como que brotando, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E José lá pensando no sonho dele. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e a espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de ainda 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Aí chegou o padeiro, né? Aí José pelo menos fez um pedido a ele. Disse: porém, lembra de mim quando você estiver lá com Faraó. Quando você estiver com o Faraó, se lembre de mim e mencione ao menos o meu nome. E diga assim: olha, José interpretou meu sonho lá na prisão. E assim aconteceu. Aí quando foi na hora de interpretar o sonho do padeiro, ele disse: eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos. Ele fez tornar o copeiro a seu ofício, e este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro enforcou como José havia interpretado. Mesmo lá na prisão, José continua interpretando os sonhos. Agora, se passaram os anos, a Bíblia diz que se passaram 2 anos e nada do copeiro se lembrar de José. Mas ele não disse que se lembraria de José, né, quando estivesse com o Faraó? Aí se passaram 2 anos e nada dele se lembrar de José. A Bíblia vai dizer que Faraó, ele começa a ter sonhos. E dentro do Egito, ninguém poderia interpretar os seus sonhos. Aí o copeiro lá pensando, relembrando, ele disse: eita, vou lá em Faraó dizer a ele que José está lá na prisão, mas foi ele quem interpretou o meu sonho e foi tudo certo, tudo aconteceu. Aí olha só, ele vai lá, o copeiro, pede licença para falar com o Faraó. Ele diz: olha, Faraó, lá na prisão tem um homem chamado José, é hebreu, mas ele interpreta os sonhos. Faraó, já aperreado, porque tinha sonhado coisas que ninguém conseguia interpretar, manda trazer José. Aí ele começa a contar a José os seus sonhos. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastava no prado. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas ao vento.
oriental botavam após delas, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, mas ninguém pôde adivinhar o sonho de Faraó. Quando José chega, ele diz o que tinha sonhado. José deu a interpretação e disse a Faraó que seriam 7 anos de seca no Egito, mas 7 anos também de bonança. Quando ele dá a interpretação e explica tudo a Faraó, Faraó diz assim: não, como é que pode? Olha o que diz aqui no versículo 38 do capítulo 41. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Como é que Faraó, que não era nem crente, incrédulo, que cria em outros deuses, mas ele disse: rapaz, que homem é esse que veio aqui e interpretou o meu sonho? Tudo direitinho, esse homem verdadeiramente, ele tem o Espírito de Deus. Que homem é esse terrível? Acho que Faraó disse assim: rapaz, ainda bem que os irmãos dele jogaram ele no poço, viu, para ele vir parar aqui no Egito, porque senão Faraó estava perdido também. E aí Faraó ficou maravilhado com a interpretação de José, porque foi um alerta do que ia acontecer, da sequidão que ia haver naquele lugar. E ele diz assim: olha, José, porque você fez tal obra, você agora vai ser governador. Você vai governar tudo aqui, ó, vai mandar em tudo. Enquanto a mulher de Potifar achou que ia exterminar José da face da terra, Deus foi lá e disse: se acalma aí, José, fica na prisão tirando umas férias, que eu vou fazer a minha obra. Vou botar todo mundo para sonhar. Ninguém vai conseguir interpretar, só você vai ter a capacidade de discernir segundo o Espírito Santo de Deus. E eu ainda vou lhe fazer governador, porque a obra é grande que eu tenho na tua família. E aí está aqui José bonitão, nas vestes reais do Egito, como governador. Coisa linda, né? José aqui já armazenando as coisas lá na pirâmide do Egito, com a túnica muito bela, bonitão. Os anos se passaram e as coisas começaram a apertar. A Bíblia vai dizer que houve uma seca tão grande, e Jacó diz assim: olha, meus filhos, vocês vão ter que ir lá no Egito, porque eu fiquei sabendo que lá eles têm mantimento, eles têm trigo, e vocês vão lá comprar. E aí acontece o quê? Os irmãos de José vão para o Egito. Chega lá os irmãos de José, tudo bonitinho, aqui ó, no Egito. A Bíblia diz que quando eles chegaram lá com dinheiro para comprar mantimento, José os avistou e os reconheceu. Eu acho que José ficou abalado emocionalmente. Eita, meus irmãos. Mas ao mesmo tempo ele disse: agora Deus vai agir na vida deles. Eles vão vir comprar, Deus vai fazer uma obra aqui boa e Deus vai derramar a glória dele. E aí eles vão lá, conversa que querem comprar os mantimentos, e José está certo, chamou um servo e disse: olha, aqueles moços, vocês vão vender os mantimentos, o trigo a ele, coloca tudo bonitinho nos sacos, coloca os dinheiros deles de volta e manda eles seguirem viagem. Quando eles voltam para casa, vão embora, que chegaram em casa, que foram abrir as coisas, Jacó disse: não, rapaz, eu mandei vocês comprar, como é que vocês me trazem o dinheiro de volta? Eles vão achar que vocês estão roubando, não vai querer vocês mais lá. E a Bíblia diz que eles vão outra vez ao Egito, lá vai de novo eles. Vamos lá comprar. Quando chega lá, e José convidou eles para um banquete na casa dele. Eles foram jantar com o governador. Olha que lindo, coisa maravilhosa. Foram jantar diretamente com o governador. Aí José serviu, eles ficaram bem acomodados. De repente, eles queriam comprar as coisas. José vai vender a eles. Aí José chama um dos seus servos e diz assim: olha, você vai fazer como aquela outra vez, coloca o trigo, o dinheiro, mas dessa vez você vai pegar a minha taça de prata e vai colocar em um dos sacos.
Quando for amanhã bem cedo, que eles estiverem preparados para sair, você manda a guarda ir lá e investigar o que está acontecendo. Quando esses homens estão de saída, que chegou os guardas, barram eles lá na porta da cidade. Judá diz assim: não, Senhor, não pegamos nada seu não. Da outra vez o nosso dinheiro estava, mas a gente não sabe como foi parar. A gente até trouxemos um presente que nosso pai enviou. Aí José disse: investiga tudo, todos os sacos, porque o meu copo sumiu. Aí ele diz assim: olha, se sumiu de verdade, você pode ficar comigo, que eu vou ser seu servo. Aí eles começam a procurar. De repente, em um dos sacos é encontrado o copo de José. Aí José diz: olha, esse vai ficar, e só vai embora quando vocês trazerem o mais novo. Quando o mais novo chegar aqui, que era Benjamim, a dívida está paga. Judá disse: não, pelo amor de Deus, por quê? Olha o que acontece. Já teve um filho do meu pai que ele perdeu, que está morto, e ele ficou assim muito abalado. Esse agora é o caçula. Como é que eu vou chegar lá e vou dizer a ele que a gente tem que trazer ele, senão a gente não é solto? E José não teve piedade. Vai lá e traga eles. Não, nada feito. Lá vão eles para casa. Quando diz esse negócio para seu pai, o seu pai se entristeceu, chorou, se lamentou. Mas enfim eles trazem o seu irmão. E aí José decide revelar que ele era o José, irmão deles. E ele diz: meus irmãos, sou eu, José, não estão me reconhecendo? Quando ele tira as vestes reais lá do Egito, a Bíblia diz que os seus irmãos ficam assim, pasmados. E eles realmente se inclinam perante a José. E quando eles se inclinam perante a José, a Bíblia vai nos dizer que o sonho de José, lá de quando ele tinha 17 anos, aqui se torna realidade. Quando ele sonhou que os feixes de trigos, que o sol e a lua e as estrelas iriam se curvar perante ele, era realidade, porque isso iria acontecer. Mas José diz assim: olha, vocês agora vão lá, conta para o nosso pai que eu estou vivo. Diga a ele que vem aqui no Egito. Mas antes dos filhos chegarem lá, a Bíblia vai dizer que Deus, ele visitou Jacó. E ele fala com Jacó que Jacó ia ter que ir para o Egito, mas que ele ia ter um reencontro com José. Jacó já estava velho, mas nem por isso Deus parou de falar com Jacó. Tem pessoas que às vezes na caminhada acham que o tempo da sua caminhada lhe afasta de Deus, mas eu quero lhe dizer que Jacó já era velho de idade, mas Deus falou com Jacó através de sonhos, assim como ele falou com José quando era criança, um adolescente, dizemos assim. E a Bíblia diz que quando eles vão lá, que contam a Jacó, acontece o reencontro de José com seu pai. E a alegria volta naquela casa. E José diz assim para os seus irmãos: olha, não precisam me pedir desculpa não, porque hoje eu entendo perfeitamente que tudo isso aqui foi um plano de Deus. Se vocês não tivessem pegado eu e jogado no poço, se vocês não tivessem me vendido como escravo, hoje a nossa descendência sumiria da terra, porque a seca está tão grande que não teria mais mantimento. Mas o Senhor dos exércitos permitiu que vocês me vendessem, que eu viesse parar no Egito. Hoje eu sou governador, para a glória do Senhor Jesus. E hoje eu posso dar a vocês uma vida boa aqui no Egito. E aí a Bíblia diz que Faraó, ele soube da história de José, e ele manda José acomodar os seus irmãos, o seu pai, a sua família, e manda ele servir eles com o melhor que ele tenha naquele lugar. E a Bíblia diz que depois do reencontro de José com Jacó, passou alguns anos, Jacó dormiu no Senhor, mas feliz, porque o seu filho que ele tanto amava foi reencontrado. E o filho que ele reencontrou ainda foi a salvação para aquele lar. Trouxe bênção para aquela nação. Porque a Bíblia diz que por conta de José, aquela nação ela não foi erradicada da face da terra. Amém?
Assim também eu já encerro por aqui. Quero dizer a você que está aí do outro lado: não desista dos seus sonhos. Nunca deixe de sonhar. Seja como um José sonhador, porque os teus sonhos irão lhe levar muito adiante. E não conte os seus sonhos para todo mundo, porque nem todos têm estrutura para ouvir os sonhos que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu quero já convidar Julinha para estar louvando o último hino, e assim estaremos encerrando em nome de Jesus. Foram noites intermináveis, eu só chorava pelo agir da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi com a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou e nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar perdendo, aprendi a subir descendo. Doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo e apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu